Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Pablo Jamilk. É uma honra eu poder falar para você que está aí se preparando, para você que está estudando e para você que investe no seu futuro. Eu sou professor há bastante tempo já, eu gosto muito de trabalhar principalmente com aquelas pessoas que valorizam os estudos. Então eu vou falar para você durante esses minutos aqui em que eu terei para discutir tópicos relevantes sobre planejamento de estudos, execução desse planejamento. Antes, evidentemente, eu vou me apresentar para você, porque você deve ter encontrado um cara todo loucão, com uma camiseta esportiva aqui, com corrente, um monte de tatuagem, brinco, cabelo colorido, e tá pensando, cara, quem que é esse maluco? E o que esse maluco pode me falar sobre planejamento de estudos e tudo mais? Vamos lá. Meu nome é Pablo Jamilk. Eu sou professor de língua portuguesa, redação de correspondências oficiais, literatura e filosofia. Já lecionei todos esses conteúdos durante muito tempo. Eu comecei a dar aula bem cedinho. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a lecionar. Minha primeira turma foi quando eu tive 15 anos. Hoje eu já tenho 33, vou fazer 34, então você pode fazer as suas contas aí, né? São muitos anos lecionando. E durante esse tempo todo eu tive o privilégio de trabalhar com gente do Brasil inteiro. Eu tive o privilégio de trabalhar com gente que estudava para vestibular, Enem, gente que usava para concurso público, gente que estudava na graduação para conseguir a sua graduação, para conseguir se inserir no mercado de trabalho. E por conta da minha profissão, eu consegui viajar o Brasil todo trabalhando presencialmente com os alunos nas minhas palestras, nos meus cursos. Depois de algum tempo, eu montei o meu instituto, que é o meu instituto voltado única e exclusivamente para o meu trabalho como professor. Lá eu comercializo as minhas aulas, os meus cursos, você encontra no www.pablojamilk.com.br. A minha formação é graduação em letras, mestrado em literatura, filosofia e antropologia, doutorado em linguística cognitiva. Atualmente eu sou membro da Associação Brasileira de Linguística, da Associação Internacional de Linguística do Português e sou pesquisador em linguística e neurociência com neuroimagem, além de ser estudante da área do direito. Então, eu faço bastante coisa, tá? Eu trabalho, eu tenho a minha vida com a minha família, eu sou pai de um filhinho maravilhoso que se chama Otávio, tem 3 anos, sou casado e eu consigo dividir o meu tempo para todas essas atividades. E talvez por isso eu tenha sido convidado para falar com você sobre esses assuntos, tá? Bem, por que eu tenho que falar sobre divisão do tempo para pensar numa lógica de estudos? Porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo, tá? Você aí que está falando assim, ah, Pablo, mas você começou a lecionar com 15 anos. Sim, mas com 14 eu já trabalhava numa biblioteca. Eu ficava numa biblioteca organizando acervo, então eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu pagava a escola onde eu trabalhava. Eu trabalhava para receber e aí poder pagar a minha mensalidade. E foi assim, né? Então, desde muito cedo eu percebi o valor dos estudos. Então eu resolvi que a minha vida todinha eu ia dedicar para os estudos. E graças a esse posicionamento eu consegui alcançar muitas coisas, eu consegui desenvolver muitas coisas. Eu já publiquei 11 livros, até hoje, 11 livros todos registrados por editoras que são de grande porte. Alguns livros eu publiquei de forma independente dentro da minha editora, eu consegui abrir a minha editora para eu conseguir chegar a esse patamar. Bem, eu tenho 3 pontos fundamentais para discutir com você hoje. Planejamento dos estudos, a importância do planejamento. O segundo eixo, o que levar em consideração na hora de estudar. E o terceiro eixo, lugar e horário. Eu sei que muitos de vocês ouçam
estudantes em um tempo parcial porque tem aí família para dar conta, tem trabalho para dar conta, precisam ficar nesse tango complexo que envolve estudo, futuro, família, necessidades, desejos, mercado de trabalho. E eu vou tentar abarcar um pouquinho de tudo isso. Bem, a primeira coisa que eu vou dizer para você tem a ver com o planejamento. Por que é importante você planejar? Porque a nossa vida é multifacetada, nós temos muitas coisas para fazer. E é o planejamento que permite a execução. É somente por causa do planejamento dos estudos que você consegue, posteriormente, desenvolver uma forma de dar conta dos conteúdos que você tem, seja na sua graduação, seja no exame vestibular, no Enem ou para um concurso público. Então, você faz um planejamento para você ter uma coisa que nós chamamos de visão geral do seu problema. Uma visão geral, ou seja, você vai ver o que é que você precisa estudar, quanto tempo você tem para estudar e a partir disso você vai traçar um plano, você vai traçar uma meta. Dentro do seu planejamento, você precisa trabalhar com metas. Pablo, como assim metas? Eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Pare de falar eu tenho um sonho de fazer tal coisa, porque o sonho fica no plano dos sonhos, ele fica no plano do ideal. Eu quero que nós consigamos trabalhar com o plano do real. O plano do real parte da noção de meta. Eu tenho coisas para alcançar, eu tenho metas para atingir. As metas são parte da realidade. E eu quero que você pense em metas de curto, metas de médio e metas de longo prazo, certo? Metas a curto prazo, eu consegui enquadrar todos os conteúdos dentro de uma semana, porque eu vou dividir meus estudos por semana. Meta de médio prazo, dar conta das matérias que eu estou estudando dentro da semana. Meta a longo prazo, dominar as matérias a ponto de eu não precisar ter que a todo momento retornar aos fundamentos e poder passar para outras metas. Então, metas de curto, médio e longo prazo. Lembrar que durante o seu planejamento todas as metas devem ser metas factíveis. O que significa isso, Pablo? Metas que você vai conseguir realizar, vai conseguir dar conta. Por que eu falo sobre a factibilidade das metas? Muita gente não se preocupa com isso. Eu vou explicar o porquê de você precisar se preocupar com esse fato, de ela ser factível. Suponha que você tenha dito para mim o seguinte: Pablo, a minha meta vai ser, dentro do planejamento, eu colocar que no domingo, que é o dia que eu tenho para estudar, eu vou ficar estudando sem parar 12 horas. Eu vou estudar 12 horas no domingo. Eu posso te falar uma realidade bem clara e bem simples? Eu acho pouquíssimo provável que você consiga estudar 12 horas. Acho pouco provável. Se você tiver família, é impossível que você consiga estudar 12 horas, a menos que você vá querer sacrificar o seu convívio familiar, o que nunca é saudável. Mas por que eu falo que esse é um compromisso que você não deve fazer? Você entra no seu domingo, certo? Você pensou, cara, hoje eu vou estudar 12 horas. Vamos supor que você seja uma pessoa como eu, pai de família, tá? Eu acordo domingo pela manhã. Vou lá, faço meu cafezinho, falo, é agora que eu vou estudar. Sento e começo a estudar. Passa uma hora, de repente abre a porta, o meu filho fala, papai, vamos brincar? É o dia em que eu tenho para brincar com ele também. E aí, como é que eu vou dizer para ele, não filho, papai não pode porque agora vai ficar 12 horas estudando? Você até pode tentar fazer isso. Você vai deixar a criança triste, mas tudo bem. Você vai falar, de vez em quando, algum esforço, tudo mais. Tudo bem. Mas e se a situação fosse outra? Ele acorda e fala, papai, não estou passando bem. E aí você precisa levá-lo
para um atendimento médico. Você vai começar a pensar, cara, mas hoje eu não estudei 12 horas, hoje eu não consegui, hoje eu não bati a minha meta. Sabe o que começa a acontecer? Você começa a colocar frustração sobre os seus ombros e começa a se cobrar de uma maneira que não é saudável. Então a primeira coisa que eu vou falar para você, não trabalhe com esse tipo de meta. Isso não é uma coisa inteligente. O que é mais inteligente? Você educar a sua mente para tirar o maior proveito do tempo que você terá para estudar. E quando eu falo sobre isso aqui, o que eu quero dizer? Uma meta factível é você estudar, se você conseguir, 2 horas por dia. Pablo, mas isso é suficiente? Vamos lá, você está revisando matéria, você está estudando além do momento em que você estava no online ou no seu presencial? Sim, Pablo, então isso aqui é suficiente, porque você precisa rememorar os conceitos tão somente, ler os textos tão somente, 2 horas por dia. E aí você busca a regularidade, ou seja, ficar bastante tempo da sua vida estudando. Pablo, você faz isso? Meu amigo, desde quando eu resolvi que estudar era uma coisa importante na minha vida, eu passei a estudar todos os dias da minha vida, pelo menos alguns minutos. Então, mesmo que hoje vá ser para mim um dia não produtivo, eu não vou trabalhar, eu não vou me aprofundar em algum assunto, pelo menos 30 minutos eu tiro para ler alguma coisa. E tem sido assim na minha vida desde que eu tinha lá os meus 12, 13 anos, quando eu decidi que eu gostava de estudar. E isso traz uma ótima ginástica para o seu cérebro, porque faz você conseguir se adaptar a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer tipo de situação. Se você falhar um dia, não tem problema, você já estudou nos últimos 3 meses 2 horas por dia. Se você falhar 2 ou 3 dias, você não vai colocar essa frustração nos seus ombros. Então, na hora de você planejar, você tem que vislumbrar tudo isso. Imprevistos podem ocorrer, momentos difíceis podem ocorrer, mas tudo isso já tem que estar no seu planejamento. O que é que você faz? Você precisa escrever o planejamento. Se você for uma pessoa visual, perfeito. Escreva numa cartolina e pregue na sua parede. Pinte sua parede com uma tinta lousa e escreva com giz. Compre um quadro como esse meu quadro e escreva com um pincel atômico. Quais são suas metas de curto, médio e longo prazo? Estabeleça um prazo para você cumprir e estude uma quantidade regular de horas por dia. O que você deve levar em consideração na hora de estudar? Você deve levar em consideração que existem 2 tipos de conteúdo. 2 tipos de conteúdo, certo? Bem, o primeiro tipo de conteúdo é aquele conteúdo de que você gosta, ou seja, ele é o conteúdo palatável, beleza? Palatável. O segundo tipo de conteúdo é aquele conteúdo de que você não gosta, certo? Que é o conteúdo não palatável. Não palatável. Ele te desagrada. Muito bem. Sempre dedique mais tempo dos seus estudos aos conteúdos não palatáveis. Por quê? Porque as suas dificuldades tendem a surgir aqui. E quanto mais você estuda aquilo que você menos sabe, melhor será a sua preparação. Porque isso vai te oferecer dificuldade, vai oferecer resistência. Então é como se você estivesse fazendo exercício. Quanto mais resistência oferece, mais você consegue desenvolver a musculatura. Se você estudar apenas o conteúdo palatável, você cria a falsa sensação de que você tem um conhecimento por completo. Então, leve isso aqui em consideração. Outra coisa, você precisa levar em consideração o fato de que todo o conteúdo que você estuda, você deve revisar. Então, estudou, reserve um momento do seu mês para revisar aquilo que você já estudou. Para quê? Para manter isso fresco na sua mente. A partir disso fica muito mais fácil você rememorar esses conceitos. Por isso é bom você ter caderno de fichamento, caderno de resumos. Por isso é bom você ter ali no teu telefone mesmo, se você conseguir ter um grupo do WhatsApp, né? Dá para você fazer isso, você monta um grupo, depois exclui todo mundo, fica só você. Um grupo em que você possa colocar suas ideias, colocar as frases mais importantes, porque daí sempre vai estar à mão
arquivos importantes, né? Leve isso em consideração para você montar os seus estudos. Pergunta: existe lugar e horário para estudar? Algumas pessoas precisam de um regramento tão grande que precisam de um lugar específico, com boa iluminação e com silêncio suficiente para poderem estudar. Também gostam de estudar em determinado horário, mas isso é a primeira etapa. É aquela pessoa que ainda está se acostumando a uma forma de estudar. Depois que você passa muito tempo estudando, qualquer lugar vira lugar e qualquer hora vira hora de estudo. O que você precisa fazer é, no começo, no início, encontrar qual é o ambiente em que você gosta mais de estudar. Se é na sala, se é no quarto, se é no escritório, em qual ambiente você consegue ler mais tempo, estudar mais tempo sem desfocar. Qual deles mantém você mais atento? Encontrou? Perfeito, agora comece a estudar ali. Horário. Veja em que horário você tem maior produtividade cognitiva. E aí, adote esse horário. Pablo, meu horário é pela manhã. Ótimo. Pablo, meu horário é à tarde. Tudo bem, como você quiser. Meu horário é à noite, meu horário é de madrugada. Isso é uma questão pessoal. Mas aqui eu preciso esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas simplesmente não têm opção. Elas trabalham o dia todo, voltam para casa, tem que dar conta de lavar a roupa, fazer almoço, aliás, fazer jantar, fazer a comida, enfim, cuidar dos filhos ainda, fazer as tarefas com os filhos e depois ter um tempo para estudar. Pablo, para uma pessoa dessa natureza, você está falando para mim, eu consigo estudar ainda? Consegue. Lembra daquilo que eu falei para você? Pelo menos 30 minutos. Se você mantiver a regularidade, ótimo. Pablo, houve um dia em que eu dormi em cima dos cadernos, cara. Cheguei até a me sentir mal, falei, porque vida desgraçada. Veja, isso faz parte da realidade de muitas pessoas. Você não é uma pessoa necessariamente desprivilegiada por isso. Você ainda consegue estudar, você ainda consegue separar um tempo. Você dormiu em cima dos livros, acorde e fala, tudo bem, eu precisava descansar, minha mente deu esse sinal. Então no outro dia você vai estudar. Por quê? Porque você tem regularidade. O conteúdo central dessa minha pequena palestra é falar para você, mantenha a regularidade. Por quê? Tudo pode mudar. O seu planejamento pode mudar, as suas prioridades conteudísticas podem mudar, o seu local de estudo pode mudar, o seu horário de estudo pode mudar, mas o que não pode mudar é a regularidade. E por que você deve manter a regularidade? Porque é somente a regularidade que faz você, 1, se acostumar com os estudos, 2, ter mais compreensão a respeito daquilo que você está estudando e 3, que fará você conseguir atingir as suas metas. Sejam metas profissionais, sejam metas estudantis, é somente a regularidade que vai manter você nesse caminho. Tudo bem? A minha fala aqui eu tenho certeza de que para alguns pode ser muito impactante, para outras pessoas pode ser uma fala muito simplista, de chover no molhado. Mas se você quiser acompanhar um pouco mais disso que eu faço, do meu trabalho com todos os meus conteúdos, é só você entrar nos meus canais. Você digita Pablo Jamilk, ou no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok. Você vai encontrar as minhas dicas, os meus materiais. Se você entrar nas livrarias e pedir, você vai encontrar os meus livros. Eu tenho certeza de que você vai conseguir se manter resiliente nesse propósito de estudos. Tudo bem? Foi uma honra poder participar aqui dessa convenção. Eu agradeço toda a galera do Noob e até uma próxima oportunidade. Como eu sempre falo, força guerreiros!